Começando no versículo 1 até o 20, está na tela. Entre mentes, chegar à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o qual tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que havia presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oremos. Glorioso Deus e Pai celestial, no nome do teu santo Filho, Senhor Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Pai, nós clamamos que o Senhor, Pai, nos abençoe nesta hora, nessa meditação, Pai, que o Senhor nos esclareça, que o Senhor nos ilumine. Ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Pedimos o agir do teu Espírito Santo em cada vida aqui presente. Amém e amém. Irmãos, antes do Senhor Jesus, com seus discípulos, desembarcar aqui na terra dos Gerazenos ou Gadarenos, mais provável ser Gadarenos, porque Mateus, Marcos, os sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas falam, relatam, só o Evangelho de João é sempre diferente, por isso que os três são sinóticos, João não. Então, fala que era em Gadara. Então, antes de embarcar na terra dos Gadarenos, então Jesus e os seus discípulos já haviam enfrentado uma grande tempestade, um temporal de vento,
E ali os discípulos, Jesus estava dormindo na popa do barco. Os discípulos o acordaram. Senhor, tu não se importa que nós estamos perecendo? Jesus levanta e acalma aquele mar tempestuoso. Aquieta, acalma-te. E o mar se acalmou. E daí eles embarcaram nessa terra gentílica, não era do povo de Israel, em Gadara. E ao desembarcar, veio ao encontro de Jesus um homem possesso de um espírito imundo. Diz o versículo 2, o qual vivia nos sepulcros. Irmãos, presta atenção no que a Bíblia diz. Ele vivia nos sepulcros. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com correntes, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados. Despedaçados. Então, cadeias, grilhões, ninguém podia com este homem, ninguém podia subjugá-lo. Diz aí o versículo 4, versículo de 2 a 4, ninguém podia subjugá-lo. Era pior do que um animal selvagem, era indomável. Ninguém tinha força suficiente para dominar este homem. Não existia ninguém nessa região de Gadara que pudesse dominar, subjugar este homem. Colocavam cadeias, grilhões, ele arrebentava tudo. Irmãos, aqui nós vemos a força que os demônios davam a este homem. Como que o demônio dava força a esse homem? Olha o versículo 5, diz que andava sempre. Ele andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e pelo monte, ferindo-se com pedra. Ele feria a si mesmo com pedra. Essa é a ação, é a obra de Satanás na vida desse miserável aqui. Ele andava sempre, mas ele não tinha sossego, ele não tinha paz, ele não tinha descanso de noite e de dia e de noite. Não tinha descanso nenhum. Nos sepulcros, ali é uma região de cavernas, de montanhas. Então, aquelas cavernas serviam de sepulcros, onde sepultava pessoas. Então, ele andava por ali, como se fosse um cemitério. De dia e de noite, não tinha sossego. O tempo todo, irmãos, esse homem, uma pessoa, o tempo todo esse homem agitado, furioso. Uma pessoa dominada por demônios, geralmente ele tem um acesso de ódio, de raiva, de furor. Nós já vimos alguns casos de endemoniado mesmo. Então, a pessoa fica com semblante muito feio, fica com a fisionomia carregada de ódio, o endemoniado. E esse homem, de longe, quando de longe ele viu Jesus, ele correu e adorou. Irmãos, o demônio adorou o Senhor Jesus. Ele correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, filho do Deus vivo? Conjuro-te por Deus. Bom, o demônio falando aqui. Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus dissera: retira, espírito imundo, sai desse homem. Quando ele vê Jesus, ele vem. E o Evangelho de Lucas, que relata essa mesma história, fala que ele veio e prostrou-se. Prostrar quer dizer, ele ajoelhou diante de Cristo. Então, aqui em Marcos fala que ele adorou. Como será que é essa adoração? Falsa. Ele prostrou aos pés do Senhor Jesus. E depois ele clama amargamente: não me atormente. Ele pedia encarecidamente que Jesus não atormentasse ele. Não me atormente. Ele vê Jesus, ele vai ao encontro de Jesus.
se prostra, adora, exclama: não me tormentes. Irmãos, que cena inaudita, que cena estranha é essa? Pensa nisso, medita nisso. Jesus chega, ele está desembarcando na beira-mar, nessa terra de gentios, que não era do povo de Israel, em Gadara. Esse homem vem, esse homem que tinha uma legião de demônios, ele vem, adora, prostra diante de Jesus e clama, suplica: não me atormente. Porque Jesus já tinha dito: sai desse homem, sai desse homem. Então, irmão, pensa na cena do juízo do último dia. A Bíblia diz lá em Filipenses que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos céus, todos se prostram hoje, é claro, nós vemos Apocalipse 4, 5, diante do Senhor Jesus Cristo. Na terra, somente os crentes verdadeiros. Outros podem até prostrar, mas... E debaixo da terra são no inferno. Todos vão se prostrar diante de Cristo. E vai ter que confessar, eu creio que em voz audível, perante todo o universo, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Até aqueles que serão lançados no lago de fogo, ele tem que confessar o senhorio absoluto do Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurados somos nós, irmãos. Nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, eternamente felizes, porque nós confessamos Jesus Cristo hoje. Hoje nós prostramos de alma e de coração aos pés do nosso Senhor. Nós o adoramos, nós confessamos que Ele é Senhor do universo, o Senhor do céu e da terra, o Senhor da nossa vida. Naquele dia para nós vai ser um júbilo se prostrar diante de Cristo. Nem que não fosse obrigado, nós íamos nos atirar aos pés de Jesus, porque já fazemos isso hoje. Então você vê que o demônio, eles se prostram diante de Jesus. Então você vê a veracidade da palavra de Deus em Filipenses 2, versículo de 8 a 11, quando fala que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se prostrarão diante de Cristo e confessarão que Ele é Senhor, dono, para a glória de Deus Pai. Então, que cena que nós vemos aqui, irmãos, todo o joelho se dobrando, aqui o demônio se dobrando, nessa cena. E outra coisa digna, irmão, de nota, de nós falarmos nesta hora aqui, no Novo Testamento, é que os demônios sabiam quem era Jesus. Os demônios sabiam. Nós vemos isso em vários lugares do Novo Testamento. Olha aqui no versículo 7. O demônio, ele clamava em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Esse é o título de Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Esta é a maior confissão de fé. E saiu da boca de um demônio. Essa é a verdadeira confissão de fé. Jesus Cristo é Filho do Deus Altíssimo. Feito por um demônio. Em Marcos 1, 34 diz que Jesus, ele expelia, aqui fala que expelia muito demônio, não permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Os demônios sabiam quem era Jesus. Irmãos, e até hoje, muita gente não sabe quem é Jesus de Nazaré. Mas muita gente mesmo. Faz uma pesquisa, conversa com as pessoas, pergunte quem é Jesus. Ele é um bom homem. Ele é um profeta, é um iluminado. Eles vão até isso, ó. Eles não sabem. A maioria das pessoas não sabe hoje, depois de 2000 anos que Jesus veio à Terra, quem é Jesus. É apenas um homem bom, veio ensinar coisa boa. Ele veio nos ensinar o amor. Jesus veio para trazer paz na terra. Mas não sabe quem é Jesus. Não sabe, não conhecem. Mas a Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus, afirma categoricamente que o humilde carpinteiro de Nazaré é o Deus Todo-Poderoso.
o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra. A Bíblia categoricamente, ela afirma vigorosamente que Jesus Cristo de Nazaré é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, herdeiro do universo. Tudo foi feito por meio dele, para a glória dele. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único salvador do pecador, que toda a raça humana é pecadora. Jesus é o único salvador, o único meio de se chegar ao Pai, o único meio de vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo, não tem outro. Olha o versículo 9, acompanha no texto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Irmão, na época, a legião de soldados romanos era 6.000. Então, comparando aqui, era legião, 6.000, uma legião. Versículo 10. O espírito imundo roga encarecidamente que não mandasse para fora do país. Em Lucas, mesmo texto, mesmo episódio, o espírito roga que não mandasse para o abismo, que é o inferno. Não me mande para o inferno, não me mande para o abismo. Aqui ele fala, não me mande para fora do país. Ele gostava daquela região ali. Esse espírito imundo gostava de ficar em Gadara. Ele pede encarecidamente, irmãos, encarecidamente, que não mandasse para fora do país, não mandasse Lucas para o abismo. Encarecidamente, o demônio pedindo a Jesus, implorando, insistia. Pensa um demônio fazendo isso, insistindo com Jesus. Irmão, um exército de demônios estava nesse homem. Uma legião, no mínimo, 6.000. Uma legião de demônios se acovarda diante de Cristo. Uma multidão, um exército de demônios se acovarda. Desesperado, com medo, eles suplicavam, prostrado diante do glorioso Senhor. Encarecidamente ele suplicava. Irmão, nós vemos o poder, a majestade, a autoridade de Cristo. Cristo não tinha ainda esmagado a cabeça da serpente lá na cruz, mas Jesus já era vencedor. Sempre foi. Lá na cruz, Jesus despojou todo o principado e potestade e expôs ao desprezo publicamente. Colossenses 2:15. Jesus triunfou. Desde a vinda de Jesus ao mundo, ele já amarrou Satanás. Mas na cruz foi quando amarrou por completo, na ressurreição. Mas Satanás age ainda hoje, mas limitado pelo poder de Deus, como nós estamos vendo aqui, limitado. Então uma legião de demônios se acovarda diante de um carpinteiro, pensando assim, de um homem. De um homem. Se o endemoniado, ninguém podia segurar ele, agora imagine essa legião que vem contra Jesus. Por que não venceu Jesus? Não, ele se prostra, ele adora, ele suplica encarecidamente. Encarecidamente ele implorava diante de Jesus. Irmão, como isso enche o nosso coração. Então, para que ter medo? Tem gente que tem medo do diabo, medo do demônio. Nós não podemos subestimar o poder dele. Ele tem poder, e muito grande, muito grande. Mas quem está com nós é maior do que aquele que está no mundo, diz o apóstolo João. Se nós andamos com Cristo, se pertencemos a Ele, se fomos lavados no seu sangue, se fomos redimidos, para que ter medo? Agora, quem não tem Cristo, se cuide, porque o homem não pode com o demônio. Quem pode com o demônio é só Jesus. Nós somos protegidos por causa de Cristo, mas quem não tem Cristo, ele está sujeito. Hoje, irmão, talvez você não vê tanta possessão assim, nós vemos opressão. Satanás oprime as pessoas através de sexo ilícito, através de dinheiro, através de droga, através de tanta miséria. É uma opressão maligna na mídia, em coisas imundas, porcas, entendeu? O homem fica preso nisso tudo, entendeu?
Ele pensa que ele é livre, mas ele é preso, ele é escravo de toda sorte de imundícia. O inimigo está atrás disso tudo. Disso tudo. Mas tem a possessão demoníaca, sim, nós cremos. Nós já vimos, a Vera testemunha. Já pela graça de Deus expulsamos esse tipo de demônios aí, em nome de Jesus. Vimos coisas assim fantásticas, principalmente lá em Mato Grosso. Muitos. O versículo 13, irmãos. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Irmão, é intrigante saber que Jesus atendeu o pedido do demônio. Jesus atendeu. Jesus atendeu o pedido do demônio. Eles não queriam ser atormentados antes do tempo. Eles sabiam que eles vão ser atormentados eternamente, mas antes do tempo. Mateus, que registra esse caso aqui também, 8:29, diz: eles gritaram: que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Irmão, vieste aqui. Nós vamos falar mais no final, Jesus foi lá exclusivamente para esse fim. Os propósitos de Deus. Então os demônios clamavam, ele sabia: vieste aqui, que temos nós contigo, Filho de Deus? Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos? A presença de Cristo atormenta os demônios. Irmão, a presença de Cristo atormenta até o incrédulo. O incrédulo muitas vezes ele se sente incomodado com a presença do crente. Você começa a falar da Bíblia, ele fica tudo querendo fazer sair fora, eles não sentem bem. Eles ficam atormentados até quando você fala da palavra de Deus. Os demônios ficam atormentados na presença de Cristo. Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Ele sabia que os tempos dele estavam marcados já. Por que o demônio fala isso? Mateus 8:29. Eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Por que será que Jesus atendeu o pedido do demônio? Nós não sabemos. Mas alguma coisa dá para entender. Talvez para mostrar o poder destruidor que agia dentro daquele homem. Não era apenas uma doença mental. Jesus queria, ele não precisava disso, mas talvez para provar que aquilo não era apenas uma doença mental, irmãos. Porque não se transfere esquizofrenia para uma manada de porcos. Não se transfere uma doença mental para uma manada de porcos. Jesus queria uma coisa visível. Visível. Os demônios não são mitológicos, seres mitológicos, irmãos. O poder que estava agindo dentro daquele homem foi capaz de matar 2.000 porcos. Então precisava haver essa manifestação física, visível. Só muitos falam: mas é doente mental, é isso, é aquilo. Não, Jesus deixou bem claro. Bem claro. Que não era doença, eram os demônios. E nós vemos aqui que os demônios, irmãos, estão debaixo do comando e da autoridade de Cristo. Debaixo. Eles não são livres não, irmãos, como muita gente pensa que o demônio pode fazer o que ele quer. Não, são livres não. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, irmãos. Eles não são livres para agir não, só dentro da permissão de Jesus. Nenhum passo a mais. Eles estão na rédea do Senhor. Quando Satanás quis tirar andar Pedro, ele teve que pedir para Jesus. Quando Satanás quis tocar em Jó, ele teve que pedir permissão para Deus. Por 2 vezes. Primeiro Deus falou: vai, mas não toca na sua vida. Na segunda já pode tocar também no seu corpo, mas não tire a sua alma, não tire a vida dele. Satanás não tinha poder para matar Jó.
Porque Deus falou, matar ele não. Mas se Deus fala que pode, pode, porque ele matou os filhos de Jó. Então vai até onde Deus permite. Isso é um consolo para nós, irmãos. Não é para a gente ficar aí zombando de Satanás, não. Satanás não se zomba, mas para a gente dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Versículo 14 e 15. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O agora já era não era mais, endemoniado estava assentado. Aquele que andava sempre de dia e de noite, subia monte, descia monte, subia monte, descia monte, ia por meio do sepulcro, não parava, nem de dia, nem de noite. Agora, irmão, ele estava sossegado, agora estava quieto, sereno, sentado aos pés do Salvador. Glória a Deus por isso. Que coisa tremenda. Que maravilha, irmão, a gente vê isso aqui, aos pés de Jesus. Aquele homem, irmão, não parava nem de dia nem de noite, ninguém conseguia prender aquele homem. Atormentava e colocava pânico, pavor em toda aquela região. Dia e noite, noite e dia. Noite e dia aquele homem inquieto, inquieto. Agora, irmão, ele estava sentado, parado, sentado, sossegado. Ele estava também vestido. Ele havia perdido o pudor, a vergonha, a dignidade. Lucas 8, 27 diz que ele havia muito tempo que não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Esta é a condição desse homem, era a condição. Então Lucas, relatando o mesmo episódio aqui, ele diz que há muito tempo que ele não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E agora também ele estava em perfeito juízo. Ele estava sentado, ele estava vestido em perfeito juízo. Antes era um louco, irmão, louco, esta é a palavra. Uma fera indomável, terrível, colocava pavor em todo mundo. Mateus 8, 28 diz que a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho, ninguém podia passar ali onde esse demônio vivia, onde esse homem vivia, endemoniado. Ninguém podia passar. A tal ponto furioso, ele era furioso. Um homem cheio de raiva, de ira. Se machucava com pedra, subia monte, descia monte, ia para as catatumbas, ia para os sepulcros, gritava e clamava dia e noite e dia, não tinha sossego. Imagine a força desse homem. E nu. E ninguém conseguia pôr roupa nele. Há muito tempo, Lucas diz, há muito tempo não se vestia. E nem se habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Dia e noite e dia, noite e dia e noite. E agora ele estava aí, sim. A Bíblia diz que ele estava vestido, em perfeito juízo. Versículo 15, 14, 15. Vindo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Agora não era mais perigoso, não era mais. Jesus restituiu a sua sanidade mental, agora é uma pessoa perfeita de mente, normal, como nós. Como nós, irmãos. Versículo 17. Os gadarenos rogaram a Jesus que se retirasse da terra deles. Irmão, essa cena aqui me impressiona demais. Demais. Muito. É impressionante que nenhuma palavra, nem sequer um questionamento, Jesus fez. Sai daqui, vai embora. Tinha um filme que falava, vai embora daqui, feiticeiro, vai embora. Eles tocaram Jesus de lá. Jesus não tenta falar, mas eu sou filho de Deus, mas eu sou o Salvador, mas veja o que eu fiz. Eu posso ajudar você. Nenhuma palavra, mas nenhuma. Porque às vezes a gente insiste, né? Uma vez fui visitar
lá em São Paulo, um hospital. Cheguei no ônibus e falei, não, eu não quero ouvir nada, não quero nada. Pode ir embora daqui. Já vivi até agora sem Deus, e não vai ser agora que estou morrendo que eu vou querer Deus. Eu podia ter ido embora, ele mandou. Estaria limpo daquele sangue. Mas eu comecei a insistir com ele, mas eu não vim trazer religião, eu vim falar do amor de Deus. Mas vai embora daqui. E eu ia tentando, porque eu queria mostrar para ele alguma coisa do amor de Deus. Daí ele taca a mão na sirene, na campainha lá, e aquele barulhão, daí eu fui embora. Né? Falei, as enfermeiras vêm tudo aqui, né? Aí eu fui embora. Porque a gente quer mostrar para a pessoa, não, mas não é assim, não estou aqui por causa de religião, por causa de igreja, eu quero falar do amor de Deus. Mas Jesus não, irmão, é impressionante. Jesus não falou nada para aquele povo. Eles tocam Jesus da sua terra, irmãos. Jesus entrou no barco e deixou aquela região. Jesus podia, né? Falar, mas olha, eu só fiz o bem. Eu vim aqui por amor a vocês. Irmão, nenhuma pessoa mais daquela região foi beneficiada, irmãos. Quantas? Você vê a soberania de Deus, você vê os desígnios de Deus, irmãos. Quantos que poderiam ser abençoados, salvos, curados, tinha gente de tudo quanto é problema naquela terra ali, naquela região, naquela época. Doentes, mas nenhum. Nenhum. Olha o versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Agora, esse pedido Jesus não atende. Atende o demônio e não atende o homem, o ex-demoniado. Porque tudo tinha um propósito do Senhor. Nem sempre Jesus vai atender a tua oração, viu? Ele vai atender dentro dos propósitos dele. Mas nós temos que continuar clamando. Então, ao entrar no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Ele queria agora acompanhar Jesus. Irmão, o coração dele foi mudado, a mente dele foi mudada. Agora tudo, ele nem pensou nos filhos. Estou falando dos filhos aqui porque eu não sei se tinha esposa, pai, mãe, não. Ele queria deixar tudo para seguir a Jesus. Assim é o novo convertido, né? Quando se converte, para ele deixa tudo. Abandona tudo, se não for a graça de Deus, porque não é hora, não é tempo ainda de você largar tudo. Né? Você vai servir de forma certa. Mas ele nem pensou ele queria servir Jesus. Como o cego de Jericó, o Bartimeu, Jesus curou ele da cegueira e ele seguia Jesus estrada fora. E assim é. Todos aqueles que são salvos, todos aqueles que foram alcançados com a graça de Deus, quer seguir a Jesus. Então, hoje nós não precisamos deixar tudo, deixar pai, mãe, tudo isso aí, literalmente. Literalmente. Se chegar o tempo de perseguição, sim. Mas por enquanto não. Nós podemos conviver bem. Sempre há atrito, né? Entre o crente e o incrédulo, sempre vai ter atrito mesmo, luz e trevas. Templo de Deus e os ídolos, diz a Bíblia. Mas sempre foi assim. Aquele que tem Jesus, ele quer, Jesus é tudo para ele. Está acima de tudo. Pai, mãe, mulher, filhos, filhas. Mas Deus é gracioso que nos dá tudo isso. Mas se for preciso romper, com certeza rompe. E ele aqui, porque é muito forte que está dentro de nós. É muito forte. O Espírito Santo nos enche de tal forma que você só quer Cristo. Sabe que está com ele, você está pleno, está garantido aqui na eternidade. Mas esse homem clamava, ele suplicava e que deixasse estar com ele. Então agora liberto, curado, salvo, redimido, ele quer seguir a Jesus. Mas o Senhor não o permitiu. Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa. Olha que Jesus, olha o propósito de Jesus, hein? Não deixou ele entrar no barco para ser um discípulo dele, assim, igual os demais, tá junto com Jesus. Mas vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 19. Jesus dá a esse homem, irmão, uma gloriosa missão: anunciar a mensagem do amor de Deus. Não a mensagem teórica, mas contar a sua experiência de libertação e de salvação. Ele queria que contasse.
como cego de nascença lá de João 9. Quando questionaram ele, ele falou assim, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo, agora vejo. Então, ele tinha essa missão de contar como o Senhor teve compaixão dele. Tudo que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Jesus o envia como missionário, como testemunha viva do poder e da misericórdia de Deus. Irmãos, nenhum deles foram alcançados ali por Cristo, mas Jesus deixou um mensageiro ali no meio daquele povo. Jesus deixou uma testemunha viva no meio daquele povo. Nós não sabemos, mas talvez muito lá de Gadara, dos Gesarenos, Gadarenos, se converteram depois. Não sabemos. Mas Jesus deixou uma semente poderosa ali, ó, naquela terra. Jesus podia ter levado ele, podia ser um apóstolo, escrever até um livro da Bíblia. Mas Jesus não permitiu. Olha o versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. Então Decápolis, irmão, era uma região que abrangia 10 cidades. Decápolis, 10 cidades. Ele começou a proclamar nessas 10 cidades, em Decápolis, tudo que Jesus fizera por ele. E todos se admiravam. Então aquele que espalhava medo e terror agora anuncia as boas novas da salvação. Quão formosos agora são os pés sobre os montes daqueles que anunciam a salvação, diz o profeta Isaías. Antes os pés dele estavam nos montes para fazer terror, agora estava anunciando a salvação. Antes era um grande problema para a família, para a sociedade, mas agora esse homem é uma grande bênção, está levando o evangelho da paz. O evangelho da salvação, está levando Jesus Cristo àquela região, aquelas 10 cidades em Decápolis. Irmão, ele falava com tanto júbilo, com tanta alegria, o que Jesus tinha feito por ele, que todos se admiravam. Ele não contava assim como nós estamos falando aqui. Ele contava com júbilo, irmão, ele contava com alegria, ele contava da alma. É como a mulher samaritana, ela vai lá na cidade e ela consegue trazer os homens lá para o poço onde Jesus estava, porque eles viram naquela mulher alguma coisa diferente. A glória de Deus iluminando a mulher samaritana. Aqui a glória de Deus iluminando esse homem. Então ele contava o que Jesus fez com toda a sua alma, com todo o seu coração. Ele dava o testemunho, eu era isso, eu era assim, 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 e Jesus me fez por mim, me libertou. E o povo se admirava. Ele não ia lá contar assim, ele contava com a alma, com júbilo, não tinha como não crer. E o povo se admirava, só não cria porque não é ele que fazia crer, é o Espírito Santo, né? Mas o povo reconhecia. Irmão, o Senhor Jesus saiu daquela região de Gadara, mas deixou ali um missionário. Deixou uma testemunha viva da sua graça, do seu amor e do seu poder. Talvez, irmão, esse ex-demoniado fosse o primeiro missionário fora do povo de Israel. O primeiro missionário gentil, que não era do povo de Israel. Provavelmente ele foi o primeiro missionário do Evangelho, que não era de Israel. Porque os apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, tudo israelita, judeu. Agora esse aqui não. Então nós vemos, irmão, nessa história, quanto vale uma vida para o Senhor Jesus. Quanto vale uma vida? Depois de um dia exaustivo, atendendo as multidões, lê aí no 4:35, depois de enfrentar um grande temporal, 4:37, ele chega à terra dos Gadarenos para salvar um homem possesso de uma legião de demônios. Jesus estava exausto, ele trabalhou com a multidão o dia todo, estava cansado, já era tarde, diz o texto. Ele entra no barco e enfrenta um temporal de vento e desembarca. Irmãos, aquela viagem foi proposital,
foi de propósito, estava no plano eterno do Senhor, no plano eterno. Um eleito de Deus precisava ser alcançado. O demônio não tinha como matar esse homem, ele tinha que ser salvo. E Jesus sabia. Jesus foi lá de propósito para salvar um. O valor que Jesus dá para uma alma, irmãos. Uma alma. Como é precioso. Isso nos anima, irmãos. Isso nos anima e deve animar vocês também. Muitas vezes nós estamos no meio de multidão, mas nenhum está ali adorando o Senhor de verdade. Talvez nós estamos num grupo pequeno, mas tem adoradores de verdade, redimidos, comprados com o sangue de Cristo, eleitos por Deus desde a eternidade. Isso que tem valor. Nós vamos alcançando mais, mas dá graças a Deus por aqueles que verdadeiramente foram alcançados. Então o cego de Jericó tinha uma história, o cego de nascença também, eu era cego, agora vi. Esse aqui também tinha uma história para contar a respeito de Jesus, um testemunho. E você? O que você pode dizer que Cristo fez na tua vida? O presbítero Getúlio sempre ele fala, hoje ele falou de novo, era assim, agora sou assim. É isso aí, irmãos. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida miserável, não tinha paz, não dormia. Se eu vou contar toda a minha vida, você se apavora, semelhante a esse homem aqui. Semelhante a esse homem, não quero nem contar. Fui macumbeiro, né? Fui tantas coisas que não dá nem para falar. Não tinha paz de forma nenhuma. Mas depois de Cristo tudo mudou. Antes também espalhava terror. E depois de Cristo, levando o evangelho da paz. Até hoje, 38 anos. Então, o que Cristo fez? Queria muito que contar o que Cristo fez na minha vida. Então, nós precisamos disso. Precisamos falar da cruz, do Evangelho, mas nós temos que falar o que Cristo fez por nós. O que Ele continua fazendo por nós. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Que você medite nisso. Tantas lições nós podemos tirar desse episódio. O poder soberano e irresistível de Cristo. O poder de Satanás, o que ele faz com uma pessoa. Veja o que ele fazia com esse homem. Se Jesus não aparece ali, irmãos, se Jesus não vai lá, esse homem era morto. Se ele não fosse um eleito de Deus, o demônio ia matar ele. É lógico, ele não comia, também não bebia. O demônio ia matando ele, ia definhando até acabar. Até acabar. Então nós vemos o amor de Deus por uma pessoa. Quando você está evangelizando alguém, lembre disso. Jesus ama essa pessoa. Por mais insignificante que você acha que ela possa ser, mas para Deus tem um valor igual um governador de estado, igual um chefe de estado, igual um político famoso, um artista, alguém que todo mundo aplaude, é a mesma coisa. Uma mulher caída na vida, um maconheiro ali caído na calçada, tem o mesmo valor a alma dele para Cristo. A gente quer alcançar os ricos, né? Os poderosos, parece que vale mais, né? Vale mais nada. Às vezes aqueles miseráveis ali que Deus quer alcançar. Então pensa nisso, no grande amor de Jesus e no grande, imenso poder dele. E no poder de Satanás também. A possessão demoníaca, os demônios. Satanás não é seres mitológicos, não. São reais. Estão aí agindo até ser lançado eternamente no lago de fogo. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então por isso que ele anda furioso também, querendo levar mais pessoas com ele. Mas que Deus nos fortaleça, mas que Deus nos dê graça, que a gente medite. Continua lendo esse texto, continua meditando. Tem tantas lições ali para nós.